Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é uma diquinha bem importante, porque a gente tem muitas dúvidas aqui no meu canal e a maioria das pessoas me pedem sobre, tá? Por que eu não uso balança ou como é o meu trabalho. Eu explico nos meus vídeos que eu trabalho com proporção, tá? Até por isso que eu peguei aqui, ó, 3 pecinhas diferentes, por exemplo, ó, um tamanho médio, um tamanho grande e um tamanho pequeno, para explicar para vocês. Como que eu trabalho? Gente, como por exemplo assim, eu vou fazer um bichinho, certo? Então eu começo modelando o corpo. A proporção é mais ou menos ver o que tu tá fazendo, certo? E pegando um tamanho proporcional ao corpo para modelar as outras partes. Então, assim, eu não posso pegar um tamanho maior do que o meu corpo para modelar uma pata, por exemplo, tá? Eu vou pegar um tamanho proporcional à pata que vai ficar bom na minha peça. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que eu faço, tá? Vou pegar uma massa qualquer só para explicar para vocês. Como por exemplo, olha só como eu trabalho. Então eu tô fazendo aqui minha peça. Quando é pecinhas estruturadas assim, eu sempre começo pelo corpo, tá? E vou fazendo as partes, patas, bracinhos, depois eu vou para a cabeça, então tem orelha, focinho, enfim, tudo proporcional. Como que eu faço? Eu pego uma quantia de massa. Quando é 2, gente, e eu explico até aqui para os meus alunos, eu faço essa técnica, tá? Que eu pego uma quantia de massa, mais ou menos eu já deixo, por exemplo, aqui vou fazer uma patinha, certo? Eu já deixo mais ou menos a espessura que essa patinha vai ser, tá? Porque se eu deixar muito grossa e tirar um pedaço, consequentemente ela vai ficar grande. Então eu já pego uma quantia de massa e já deixo na espessura, certo? Vou dividir essa massinha em 2 partes, consequentemente parecidas, né? Que iguais nunca ficam. Olha. Então, proporcionalmente, elas estariam do tamanho que eu preciso. E, consequentemente, aparentemente, né? Elas estão num tamanho igual. Então, essa é a técnica que eu uso. E modelando ela, por exemplo, vocês vão ver que vai dar super certo, ó. Vou fazer uma patinha aqui para vocês verem. Então, modelei bolinha, venho. Certo? Ó. A modelagem, na verdade, né? Não vou explicar para vocês a modelagem, que é a patinha, enfim, porque a gente pode fazer um vídeo ensinando esse gatinho se vocês quiserem. Ó. E agora eu venho e marco a patinha. Ó. Se vocês forem ver, tá vendo? Ó. Certo? Então, assim, eu trabalho assim muito olhando a peça e vendo o tanto de massa que eu preciso. É difícil para algumas pessoas, entendo que sim. Então, gente, assim, eu entendo que tem pessoas que não conseguem ter essa noção, né? Tem noção de tamanho, de espaço. Mas, se vocês forem treinando, aos poucos vocês vão vendo que é libertador, porque a gente não precisa se prender a uma balança, se prender a forminhas. A gente tem que deixar a nossa liberdade artística fluir, né? Pra gente estar criando as nossas próprias peças, enfim, reaproveitando coisas, criando. É bem libertador, sabe? Então, eu criei essa técnica pra mim, que pra mim funciona super bem. E as minhas peças, como vocês podem acompanhar nos meus vídeos, ficam bem harmônicas. Então, assim, eu tô bem feliz trabalhando dessa maneira. Mas vai de vocês estarem introduzindo essa técnica no dia a dia de vocês para pegar também a habilidade, né? Às vezes uma vai ficar maior, outra vai ficar menor, não tem problema. Com o tempo, vocês... Tipo, a gente vai evoluindo e vai pegando mais técnicas. Mas é isso que eu quis explicar para vocês. Que trabalhar com proporção, nada impede, assim, de você dar uma tirada da balança na tua vida, entendeu? Não tem necessidade de usar a balança. E a mesma coisa da proporção que eu usei nessa pecinha aqui, por exemplo, eu vou avaliar, por exemplo, então eu fiz a cabeça aqui.
proporcionalmente, eu tenho que pegar o tamanho da patinha. Não vou pegar maior do que a cabeça, então eu sei que eu tenho que trabalhar com um tamanho menor. E assim vai. Então, vocês têm que avaliar a peça, ver o tamanho da peça que vocês estão fazendo e pegar as proporções. Tamanho maior, né? O que é uma proporção? É a quantia de massa, então um pouquinho maior, um pouquinho menor. Quando a gente fala em detalhes, detalhes são coisas pequenininhas. Então a gente pega porções pequenas de massa para fazer os detalhes. Tá bom, gente? Então é isso que eu quis passar para vocês. Caso vocês fiquem com dúvidas, podem deixar nos comentários que a gente vai estar tentando explicar, né, ser mais clara na nossa explicação. E qualquer dúvida também pode nos chamar nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o Facebook, tudo com o mesmo nome. Então pode seguir a gente tanto aqui no nosso canal quanto nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo, tirando a dúvida de vocês. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.